Pode ir, olha só. É isso aí, gente, né? Aula livre hoje. Eu já dei o contexto para todo mundo que está aqui na aula ao vivo já está ciente do que vai acontecer. Você que não sabe de nada, você que está aí, enfim, está sem saber de nada, você vai entender conforme as coisas forem acontecendo, tá? Eu tenho certeza que você vai entender. Mas por agora eu vou responder a pergunta que a Vicky fez sobre de qual a minha perspectiva sobre uma pessoa que está começando exatas, recomeçando, né, ou que negligenciou exatas durante o ano inteiro. A gente está hoje dia 6 de julho de 2025. E aí eu vou responder essa pergunta aqui porque ela é bem pertinente, eu acho ela bastante boa, certo? Não é tão polêmico quanto eu achava, tá, gente? Mas, gente, o chat está travado, tá, gente? Então, se vocês mandarem alguma coisa agora, eu não vou ver, porque eu tô aqui na pergunta da Vicky, certo? Eu tô aqui na pergunta da Vicky, então, vamos lá. Vamos lá. Eu quero que vocês todos prestem atenção, se vocês puderem dar uma tranquilizada aí nos comentários para poder prestar atenção nisso, eu acho que vai ser bem legal, tá? Porque eu não vou conseguir ver agora de qualquer. Mas vamos lá. A gente está nas férias, certo? A gente está, normalmente é um período marcado para a gente conseguir entender o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer durante o resto do ano. Não tem. Acho que é um momento onde a gente para, desacelera e fica pensando, cara, o que é que eu vou fazer agora? Qual vai ser a estratégia que eu vou ter que tomar? Qual vai ser a melhor forma de poder fazer as coisas que eu tenho que fazer, que eu sei que eu tenho que fazer? E para quem tem dificuldade de exatas, isso é cair em exatas. A gente sempre volta para a nossa dificuldade. A gente sempre tem aquele conteúdo que a gente passa o ano inteiro vendo e vendo e vendo e fica, meu Deus, eu não consigo entender isso, não entendo. Quando chegar nas férias, eu dou um jeito. Quando chegar nas férias, eu dou um jeito. E nunca dá o jeito. Essa é, assim, eu sei disso porque eu também fazia a mesma coisa e nunca dava certo. Então, como é que a gente faz para poder se recuperar nisso? Como é que a gente faz para poder não ser vítima desse efeito? Bom, a gente tem que entender que tudo que a gente vai aprender, seja exatas, seja o esporte, você precisa ter uma ordem, precisa ordenar os fatores. Quais são esses fatores? O conteúdo que eu estou vendo, ele começa de onde? Qual é o nível mais básico daquilo que eu vou ver? Porque esse nível mais básico, principalmente no que diz respeito a exatas, a estudos, ele é muito importante. Matemática, exato, não são pontos desconectos. Tudo se conecta em algum momento. Tudo. Se você não conseguir fazer nada de exatas, isso é um grande problema seu, comece mais básico. E mas tem um cursinho que me fala fazer. Eu vou dar minha opinião, porque, enfim, a aula é minha, eu faço o que quiser. Mas considere, tá? Vou falar uma coisa que talvez vocês fiquem um pouco passos, mas considere não assistir uma aula de um cursinho. Considere não estar completamente inflamado, completamente contaminado pelo vestibular, pela prova. Tente aprender isso, tente ver essa sua dificuldade como mais uma dificuldade na sua vida em geral, onde simplesmente existe por existir, simplesmente está ali e você quer resolvê-lo. Porque quando você atribui o peso do seu problema em uma coisa muito grande, que tem um significado muito grande para você, por exemplo, é muito mais difícil aprender matemática se não aprender matemática vai resultar na sua desaprovação, certo? No seu fracasso no vestibular. Então você estuda isso com um peso muito maior, você, assim, todo momento lembrando, se eu não estudar matemática, eu não vou passar, se eu não estudar matemática, eu não vou passar. Então, primeiro, o que eu quero falar para vocês, tem que tratar isso como se fosse um problema a ser resolvido, uma questão a ser resolvida, uma questão que eu falo, enigma, sei lá, um dilema que você está passando, que você precisa resolver. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender como você vai fazer isso. Como? Entenda como é que essa dúvida se manifesta. Você está com problema em matemática, mas como é que esse problema? Você realmente não sabe nada? Se você não sabe nada, então vamos começar a saber alguma coisa. O que é mais básico? Mas se você for ver isso através de um cursinho, o que acontece? O professor vai falar sobre a prova durante o cursinho, sobre a aula, durante a aula. A aula dele vai ser voltada para você resolver as questões do vestibular. A aula dele, as questões vão ser questões do vestibular. O raciocínio que ele usa é uma interpretação dele acerca daquele conteúdo. E
E nenhuma, repito, nenhuma aula, nenhum professor, ele consegue ser mais detalhista do que um livro. Nenhum. Eu não consigo. Professor, o melhor professor que você vê na sua vida, ele não consegue ser mais completo do que a abordagem de um livro. Não consegue. Ele pode ser muito bom em um assunto, mas ele não vai dar todos os detalhes, ele não vai explicar nas maiores das especificações de um livro, certo? Na aula que ele está gravada. Ah, Guilherme, mas os livros são feitos pelos professores. Sim, mas eles demoram meses, anos às vezes. O cara passa por revisão, ele faz, refaz, lê, escreve, reescreve. Então, aquilo ali é feito, é um processo muito longo, cuidadoso, para que você aprenda. Olha só que loucura. Ele não quer fazer você repetir um processo mecânico, ele quer um livro, ele é feito para você aprender. O livro é diferente da apostila, porque a apostila quer que você faça as questões. A apostila está ali para ensinar você a resolver as questões. O livro ele quer que você aprenda. Assim como a metamorfose, a qual eu tinha citado agora há pouco, ela não tem o objetivo de me fazer aprender porra nenhuma, ele também foi feito para trazer algum tipo de lição. Ele foi feito para comunicar algo, certo? Ele teve alguma intenção por trás daquilo. Ele não queria me ensinar como é que é viver sendo um inseto, um besouro, que é o que acontece no contexto do livro. Mas ele quis passar uma mensagem, e assim são os livros. Eles não têm obrigação nenhuma, eles não foram feitos para você passar no vestibular, para você. Não, eles foram feitos para você aprender matemática. Então, considere estudar, fazer as coisas, gente, através dos livros, para vocês se distanciarem um pouco, nem que seja um pouco, desse universo tão contaminado, tão estressante, tão pressionado que vocês estão inseridos, ao qual é o cursinho, certo? Ou um dos vestibulares, enfim. Então, a minha abordagem é, tente começar isso por um livro. Porque o livro, imagina, o livro ele foi feito, principalmente o que eu tenho para recomendar, ele foi feito quando acho que nem existe internet direito. Então, aquilo ali ele foi feito para ser autossuficiente. Não é para você, enfim, olhar um vídeo no YouTube para saber como é que faz ele. Ele foi feito para você conseguir fazer ele, certo? Então, o livro que eu uso de recomendação é esse aqui que eu estou escrevendo, tá? Eu não sei, tem muita mensagem aqui, eu não vou conseguir ler tudo. Mas, ó, eu estou respondendo a pergunta da Vicky, tá? Tô respondendo a pergunta da Vicky. Ela perguntou qual é isso, ó. Eu vou botar aqui, ó. Ei, para com isso, tá, Mari? Para com isso, tá? Nós não nos. Como é que chama? Nós não nos coisamos aqui. É que eu não sei como é que fala. Autodepreciamos, certo? Isso. Nós não fazemos isso aqui. Vamos lá, hein? Próxima. Ayumi, qual é a sua pergunta? Ah, e pronto, aí eu tenho que responder a parte 2. Assim, é possível fazer isso até o final do ano? Completamente possível. Mas você tem que estabelecer prioridades. A sua prioridade é aprender matemática? Assim, então coloque a maioria dos seus horários para aprender matemática. Você não vai se arrepender, tenho certeza, tá? Gente, é porque eu entendo a dúvida de vocês. Existe muito conteúdo, existe muita gente falando no Twitter, no TikTok, aqui. Muito especialista de internet, cara. Muito, 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 muito. Que fala assim, coisas que eu caí, vamos focar só exato, não sei o que, não sei o que. Cara, vamos fazer as coisas funcionarem pra gente, tá? Certo? Eu me perdi total aqui nos. Ó, calma, calma. Deixa eu ver aqui. Tem a pergunta. Achei que sabia resolver a questão até resolver a do livro. E aí, Ju? E aí, Ju, como é que tá? Tudo bem? Tá indo lá no livro. Peraí, calma aí. Tem a minha pergunta. Aliás, você tem que mandar o progresso da semana, tá? Pra poder atualizar lá a sua ficha. Só pra se focar isso, mas. Tem a minha pergunta. Calma aí, vamos lá. A Yumi, eu tô fazendo por ordem de da galera que entrou, tá?
Aí eu não vi as outras mensagens, tá, gente? Se vocês tiverem falado alguma coisa. Ó, a Lindinha. Ó, pronto, pronto. Tá aqui. A Lindinha. Eu não sei onde é que tá a pergunta aqui. Tá aqui. Tá? Tá. Ok. Tá aqui, ó. Vou botar da Lindinha, tá? Professor, eu tinha dado uma pausa nos estudos e agora eu tô voltando e estou frustrado com o meu ritmo. Você pode me dar dicas para quem está recomeçando? Posso, com certeza. O recomeço, assim, qual foi o motivo pelo qual você ter dado uma pausa e qual é o motivo para você estar voltando? Entendeu? Vamos começar por isso. Vamos começar por aí. Certo? A Mari, a próxima pergunta é da Ayumi, né? Então, Ayumi, prepara aí, tá? Fique preparado aí. Eu vou responder da. Eu tava muito cansado, não teve muito motivo. E aí, você tá voltando agora, como é que você tá se sentindo? Tá menos cansado? Como é que você tá se sentindo em relação a isso? Você voltou porque você tá descansado? As questões pequenas, mas quebrei minha cabeça para interpretar. Esse livro, ele faz a gente pensar, né? É isso. Quem tá respondendo é isso, da gente, que é a Ju. É, as questões são bem diretas, né? Como eu falei, o livro é bem direto. É a parte boa dele. Ele te coloca pra pensar. O conteúdo é aquele. Ó, eu só disse que ia dar uma pausa de uma semana e voltei agora. Se eu não tiver, se eu não tiver agora, eu não estarei mais. Então, em relação ao cansaço, é sempre um pouco mais delicado de falar. Quando você está recomeçando, a gente tem que evitar pisar nas armadilhas que a gente pisou antes da gente parar. Fizeram a gente parar, cara. Então, quando você está. Imagina que você está aqui recomeçando um caminho, certo? Você está recomeçando um caminho. Se você for repetir os mesmos processos, você vai se sentir da mesma forma. Você vai acabar indo para o mesmo caminho. Não era mesmo de chegar, né, no caso, mesmo desfecho. Então, para quem está recomeçando, antes de recomeçar na prática, tente se organizar. Sim, tente. A organização ela é difícil, gente, quando você não se trata de uma forma justa. Né? Acho que essa é a principal, um dos principais fatores. Você tem que interpretar que você está cansado, você está realmente muito cansado, e é completamente normal que você esteja cansado. E que talvez, se você diminuir o ritmo e escolher, por exemplo, uma matéria por dia, duas para você estudar, por mais que, Guilherme, eu não vou ver todas as aulas do Landinho, eu não vou ver biologia e tal, tente pegar coisas que são importantes, as coisas, por exemplo, matemática, redação, enfim, natureza, que são as coisas que mais valem pontos. Tente dar prioridade para elas, se elas forem as suas dificuldades, e coloque para você ver uma matéria por dia. Veja essa uma matéria por dia, não coloque para você ver 10 horas, 8 horas, 6 horas, enfim. Coloque para você fazer 2 horas, 3 horas dessa matéria, longe do telefone, longe de tudo, para que você consiga imergir naquilo durante 2, 3 horas do seu dia. Guilherme, mas é muito pouco, 2 horas, tá? Se você fizer isso durante o mês inteiro, 30 dias, você estuda 60 horas. Você não estudaria nada. Nada se você não fizesse nada. Então você está aos poucos se reeducando para ter paciência consigo mesmo, né? A conseguir respeitar as suas limitações. Então, acho que a melhor dica que eu consigo te dar, o melhor conselho é que seja justa, certo? Se você está cansado, se o problema é cansaço, faça as coisas de um ritmo mais lento. Tente optar por qualidade. Qualidade. Até você que não está cansado também. Opte sempre por qualidade. Sempre. Sempre. Sempre por qualidade. Sempre. Faça as coisas pensando na qualidade delas. Se você, se o seu cansaço, se a sua disposição, o seu bem-estar, ele só permite que você se concentre 3 horas durante o dia, 2 horas, estude as 2 horas, estude as 3 horas. Faça isso, tente aproveitar o máximo desse tempo. Não tente se forçar ao máximo para você fazer 5, 6, sendo que você não vai render nada. Vai piorar a sua situação, você vai se frustrar, você vai ficar pior com isso. Esse é o problema. Estabeleça uma organização, faça uma organização, um programa para você estudar essas 2 ou 3 horas, 1 hora, sei lá. Que você se sinta
realmente confortável para poder estudar. Porque pasme, gente, pasme. A motivação, ela é mais importante do que a disciplina, apesar de vocês escutarem isso ao contrário de todo mundo, tá? Então, façam até onde o bem-estar de vocês permite. Guilherme, quer dizer que se eu tiver mal, eu não vou estudar? Existe uma margem. Existe uma margem. Tente fazer tudo do mais correto. Verifique se você está comendo direito, se você está bebendo água, se você está dormindo, se você não está se sabotando antes de fazer uma organização. Antes de tentar tomar alguma medida drástica ou culpar a si mesmo a sua falta de cognição, sei lá, a sua falta de talento por isso. A gente tem que minimizar os fatores externos que influenciam na nossa rotina para saber se o problema sou eu, vindo da minha natureza, nasci com algum tipo de problema, algum tipo de, enfim, dificuldade, que não me permite executar aquilo. Mas antes de você ter esse autodiagnóstico, se avaliar dessa forma, faça o resto das coisas o mais bem feitos possível. Né? Tente melhorar ao máximo assim, o seu ambiente. Logo, joga o telefone para longe. Estude de uma forma mais tranquila possível para você entender como é que esse processo de aprendizagem funciona para você, como é que ele é o mais útil para você, certo? Tente tratar a sua rotina de uma forma bem estudada, certo? Vá análise e como é que você se sente ao longo desse período para saber até onde você consegue ir, ou quanto é que é o mínimo, quanto é que é o máximo, o que é um dia bom, o que é um dia ruim, e tente avaliar isso, certo? Você precisa. Não adianta você acordar 3 da manhã para estudar, não adianta você estudar durante 4 horas, tomar uma Ritalina, um energético, passar 12 horas estudando, se você esquecer tudo. Não adianta. Não adianta. E quem falar que adianta, está se enganando. Essa é a verdade. É biologicamente, cara. Não tem como. Você não retém tanto informação fazendo isso. Você precisa dormir, tá? Você precisa. Certo? Então, ó, vamos lá, hein? Respondi a pergunta? Respondi a pergunta? Ótimo. Peraí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. O celular é um problema enorme. Viu? Às vezes é isso. Às vezes é isso. Vamos lá. A Yumi. Cadê? Responde a minha. Cadê? Deixa eu ver. Calma. Vocês acham que um grupo de estudo confiável, a integração desse querer é melhor? É uma pergunta meio aberta, né? Eu não entendi muito bem. Quando estuda. Ó, eu vou responder da Yumi e depois da Mari, tá? Da Yumi e depois da Mari. Da Duda antes, ela vai sair. Cadê a Duda? Cadê a Duda? Cadê a Duda? Cadê a Duda? Saiu, Duda? Não sei se ela saiu já. Acho que ela já saiu, não? Saiu, pois é. A aula fica gravada, né? Mas eu não sei qual é a dúvida dela. Calma, Mari, calma. Pega o chat de Camila. A aula fica gravada. Mesmo ainda tendo minha dúvida. Cadê a dúvida dela? Cadê a dúvida dela? Não sei onde é que tá a dúvida dela. Vamos lá, hein? Cadê? Vou responder da Yumi por enquanto, vocês respondem, tá, gente? Professor, eu tenho muita dificuldade em exatas, mas assuntos mais complexos é muito difícil. Você tem alguma indicação de aula, material, simulado, alguma coisa que você acha mais fácil desde o básico? Qual é, assim, qual é exatas que você está com dificuldade? Dependendo de qual seja essa dificuldade, eu não. Tudo, eu vou botar aqui, ó, para física, esse daqui, ó. São livros, tá? Isso aqui, temática, química.
As Mortais do Pole. Mais Fel. Aí, ó. Ó. Aí, ó, esse comentário que eu fiz, ó. Esses livros aqui, ó. O de física. Esse livro, essa coletânea de livros, são 3 volumes, tá? O do tópico da física. Esses livros, eles são muito bons. Eu não é. Para quem tem dinheiro, PDF. PDF. Falou. Esse livro tem PDF, gente. Tem PDF. Tá? Fiquem tranquilos. Esse livro todos tem PDF. Então, assim, eu vou falar para vocês aqui, ó. O Tópicos da Física, esse livro chamado Tópicos da Física, ele é muito bom. Não é overrated, tá? Ele é muito, 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 muito bom mesmo. Muito, muito bom mesmo. Mas você tem que saber como fazer ele. Ele ensina a teoria do zero. Zero. Você nunca viu física na sua vida, você vai entender. Se você nunca viu física na sua vida, você vai entender. Tenha certeza disso, certo? Pega, pega esses livros aqui, você vai ver os conteúdos, você vai resolver as questões de nível 1 e 2, certo? Níveis 1 e 2. Tem questões de nível 3, tem questão. Ela não mandou a dúvida dela. Se ela tivesse mandado, seria mais simples. Ó, certo? Então, assim, continuando, o tópico da física, ele tem questões de níveis 1, 2, 3. Pense um pouco mais. Quando vocês estiverem vendo o conteúdo pela primeira vez, limitem-se em ver as questões de nível 1 e 2. Porque as questões de nível 3, as questões de pense um pouco mais, são questões bem, assim, bem mais complexas do que as questões de nível 2, certo? As questões de nível 2 é para fazer você realmente entender o processo, fenômeno e metodologia. Esse livro é muito bom nisso, certo? Não se preocupe, eu não estou conseguindo fazer a parte de nível 3. Não é para conseguir. Se você conseguir, porra, muito bom. É muito bom, entendeu? Se você está conseguindo fazer isso tudo de uma vez. Mas vejam, deem prioridade para ver o livro inteiro, nos níveis 1 e 2 das questões. Priorize as questões de nível 2. Viu as questões de nível 1 e 2? Pode passar para outro conteúdo sem medo nenhum. Certo? Sem medo nenhum. Façam isso. Depois de um tempo, se vocês estiverem um pouco mais confiantes, um pouco mais amadurecidos quanto à física, vocês voltam e tentam as questões de nível 3. Mas só depois, certo? Só depois. Vocês estão construindo uma base. Então, vocês nunca viram, nunca sentiram o conhecimento da física de fato, certo? Assim, entender a fenomenologia, enfim, essas coisas. Então, faça os exercícios de nível 1 e 2. É sério. Eu não recomendo, eu não vou recomendar cursinho, eu não vou recomendar aula de professor. Eu vou recomendar livros, porque livros são muito bons. Livros são muito bons, principalmente quanto a exatas, certo? Principalmente quanto a exatas. Eles dão uma progressão muito, 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 muito boa mesmo. Muito uniforme. É muito bom, certo? Vamos ver aqui. Queria fazer minha pergunta. Vamos lá, Mari. Ó, Mari, agora é a sua vez, tá? Mari, sua vez. Gente, eu tenho que responder. Ó, sobre as perguntas, gente. Sobre as perguntas. Se vocês fizerem as perguntas enquanto eu estiver respondendo as outras, eu não vou conseguir ver, né? Porque eu vou estar respondendo. Tipo, eu não vou ficar olhando pro chat porque eu vou me desconcentrar. Não vou conseguir responder direito. Então, quando eu terminar de responder uma pergunta, mandem a de vocês que eu vou respondendo. Fica mais simples, né? Fica mais simples assim, se organizar direitinho. Então, espere eu terminar de responder para vocês mandarem as perguntas. Fica mais simples. E está na vez da Mari. Exatamente. Certo? É, ó, aí depois da Mari vai ser a Nia, que vai querer fazer a pergunta dela, certo? É assim que a gente vai fazer. Beleza? Anota aí. Anota aí. Anota aí. Professor, mas e se eu às vezes me questionasse se quero realmente fazer faculdade? Bem-vinda. Bem-vinda ao clube. Bem-vinda ao clube. Mas eu vou explicar para vocês.
vou explicar para vocês, certo? Como que... Eu vou explicar para vocês por que surgiu essa dúvida. Vou explicar para vocês aqui, tá? Vocês vão entender. Quando, assim, a parte dos estudos, quanto a esses gurus de internet começaram a aparecer, houve um grande boom no questionamento quanto à faculdade. Principalmente em função do decaimento, talvez, do nível do investimento, principalmente das faculdades públicas. Então, assim, começou a grande coisa de a faculdade ela não serve para nada, porque agora a gente tem programador, a gente tem muitas funções voltadas à tecnologia, as quais a gente não precisa de formação propriamente dita. Você só precisa resolver o problema. Então, agora, apareceram muitas coisas, muitas formas de você trabalhar, de você conseguir dinheiro, que não é através de uma formação. Antes, qual era o papel? Você, caso tivesse, assim, disponibilidade, estivesse ao seu alcance, antigamente, tá, gente? Caso estivesse ao alcance, você ia fazer uma faculdade, os seus pais. Eu falei isso na época dos nossos avós, tá, gente? Ou até de alguns para os pais também. Mas você, quem é do interior vai entender isso melhor. É muito comum, cara, ser do interior, principalmente aqui onde eu tô, que é no Nordeste, você ter os seus avós, meus avós, nunca passaram perto de uma faculdade, cara. Nunca. Sabe, não tem noção do que seja isso. Então, eu fico muito espantado quando as pessoas falam assim, não, meu avô é formado em tal coisa. Eu falei, caraca, teu avô fez faculdade, cara. Então, isso, gente, é um impacto muito grande, né, uma quebra, nessa quebra de geração, porque antes, cara, a faculdade é um sinônimo de prestígio muito grande, cara. Você ser formado era um prestígio muito grande, por quê? Porque a faculdade ela não era acessível para todo mundo. Por não ser acessível para todo mundo, a quantidade de profissionais era limitada. Então, você, consequentemente, tinha a sua função mais valorizada. A sua margem de ascensão social era maior, era mais favorável. Mas a faculdade ela se tornou acessível. E com o grande acesso à faculdade, as profissões que elas antes eram hiper, mega, ultra valorizadas, elas acabaram entrando, talvez, numa inflação. Não é todas, não é em todo caso, mas de forma geral isso acontece. Pô, principalmente em caso da saúde, engenharias, certo? Engenharias, área da saúde, como geral, enfim, área de exatas, assim, sempre foi meio valorizada, mas enfim, acabou se tornando cada vez mais. E aí começou-se a se questionar. Agora eu tenho a internet, eu tenho vários trabalhos para fazer pela internet. Demorou um tempo que as faculdades pudessem ofertar, dar um aporte em questão à educação quanto a essas novas funções que surgiram voltadas à tecnologia. Como essas funções novas, emergentes, enfim, muito disseminadas por aí, muito bem vistas, começaram a tomar muita força, as pessoas começaram a fazer isso por conta própria. Quem se deu bem começou a falar, você está aí fazendo faculdade, eu se fudendo durante 4, 5 anos, eu estudei aqui 1 ano para poder programar, estou sendo programador, estou ganhando, sei lá, 15k de dólar trabalhando para fora, você tem que sair de casa, e você está pegando um ônibus para estudar, para se formar, para quando se formar virar desempregado, para disputar no mercado de trabalho, para ter que pegar ônibus e viver, enfim. Então, as pessoas atribuíram à faculdade a responsabilidade de que você está fazendo a faculdade, você tem que sair da faculdade e você está atribuindo a ela uma responsabilidade de fazer a sua vida ser boa. Mas a faculdade, ela não promete isso. A faculdade, ela não tem o dever, de fazer a sua vida, necessariamente, ter uma hiperascensão. Não é o dever da faculdade. O dever da faculdade é fazer você se tornar um profissional na área que você desejar ser um profissional. A função da faculdade é fazer você que está aí, exercer uma função a qual você, pessoa, certo, estudante, sente-se familiarizado ou sente, é o seu sonho, enfim, a sua vocação de exercer algo durante o resto da sua vida, tecnicamente. Tecnicamente. Então, a função da faculdade, ao contrário do que a maioria das pessoas hoje acredita, é que
Para que eu vou estudar isso se que não vai fazer sentido para mim? Por que eu vou querer saber sobre hipotenusas, teorema de Bhaskara, fórmula de Bhaskara, enfim? Por que eu vou querer saber disso se no final das contas eu não vou usar isso no resto da minha vida? Porque não são a matemática, a física, a química, as coisas que vocês estão vendo agora, elas não têm correlação direta para impactar a vida de vocês. Não tem. Não tem. A matemática, assim, até agora, na minha vida, eu nunca passei por um teste que eu estou na rua que eu tive que usar a fórmula de Heron, por exemplo, ou tive que usar sei lá, a área de um triângulo circunscrito. Eu nunca tive que usar isso, cara. Mas não é isso que ele promete. A gente não aprende geometria, cara, para eu sair medindo as coisas aqui nas paredes, pintando, aqui é uma área. Não, não é isso. Não é isso. Não tem essa correlação direta. Não tem essa correlação direta. Não existe essa correlação direta. Então, se você está se questionando em relação a fazer a faculdade, é porque você não consegue entender, você talvez não se veja fazendo algo, usufruindo totalmente daquilo que a faculdade tem a oferecer. Você quer ser médico? Vai ter que fazer faculdade. Se médico é o seu sonho, vai ter que fazer faculdade, cara. Vai ter que fazer. Porque ninguém, eu pessoalmente não vou sair por aí e falar assim, tu quer ser médico? Tu gosta? Me abre aqui e faz uma cirurgia em mim? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, pessoalmente falando. Então, assim, estejam cientes que a faculdade, ela promete uma profissionalização. Você vai entrar lá, quer queira, quer não. Se você estiver fazendo economia, que é o meu caso, estiver fazendo medicina, se você terminar lá os períodos, fizer as provas, passar, você vai ser um médico. Mas ela não promete estabilidade financeira, ela não promete ascensão na sua carreira, ela não promete nada. O que é que ela promete? Você quer ser médico, você passou, você está aqui dentro, você vai ser médico. Você quer ser engenheiro, você passou aqui, você vai ser engenheiro. O que acontece depois é problema seu, responsabilidade sua. Então, entendo, se você quer ser um empresário, se você quer fazer alguma coisa que não existe um pré-requisito formal, se você não quiser fazer a faculdade, vá procurar outras coisas, outras fontes de conhecimentos mais rápidas, certo? A faculdade, se você for na faculdade com expectativas muito altas, você vai se frustrar, você vai desistir. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Certo? Tenho certeza plena disso. A faculdade ela não foi feita para atender às suas expectativas quanto à sua qualidade de vida em geral. Ela aumenta as chances disso acontecer. Ela te dá oportunidades. Se você vai aproveitar elas, se você vai ter, se elas vão aparecer para você da mesma jeito que aparece para todo mundo, não vão. Não vai. Isso aí é uma questão que ninguém consegue controlar. Mas se você está em dúvida em relação à faculdade, primeiro entenda o que é que a faculdade significa para você. O que é que você espera que a faculdade faça. Entendeu? Eu só me questiono porque não é garantido que eu tenha trabalho, não é garantido que eu goste, não é garantido que eu trabalhe com isso. No fim, eu sempre fico me questionando se realmente vale a pena todo esse esforço para entrar numa pública. E ainda por cima, ficar anos para depois me arriscar desse jeito. Olha, assim, sendo honesto, se você não for fazer uma faculdade, você vai fazer o quê? Qual a sua outra opção? Pô, qual é a vida que você vai viver? Assim, eu tô trabalhando, né? Mas você vai trabalhar aí para sempre? Qual é o seu plano para o futuro? O que, é que você vai fazer daqui a 5, 10 anos? Como eu falei, assim, se você tá fazendo para psicologia, acredite, talvez o mercado em mais ascensão nos próximos 5 ou 10 anos seja psicologia. E eu falo isso porque a minha namorada é psicóloga, tá na metade do curso de psicologia. Acredite, acredite. Tem funções na psicologia, cara, organizacional, por exemplo, pra você dar uma olhada. Se você for psicólogo organizacional para trabalhar numa empresa, gerindo tal processo, o salário em média é 60 mil reais. O salário em média é 60 mil reais. Certo? É o que eu tenho mais sentido nos últimos tempos. Mas sempre vai ter algum tipo, assim, sempre vai ter alguma obrigação. Você não vai conseguir escapar das obrigações. Não vai. Não tem como. Esse é o problema. Se você não sentir obrigação de fazer a faculdade, você vai sentir obrigação de trabalhar pro resto da sua vida. Você vai ter que. Sempre a gente vai ter alguma obrigação. Sempre. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso.
Mas você deveria fazer algo por gostar, não por obrigação. As duas coisas andam juntas algumas vezes. As duas coisas andam juntas às vezes. Se você gosta de psicologia, se você gosta de psicologia, se você realmente ama isso, não vai ser uma obrigação você fazer isso durante o resto da sua vida, certo? Não vai ser uma obrigação. Mas eu não sei se realmente gosto, então tente descobrir. Aí é um processo interno seu. É um processo interno. Não, aliás, a faculdade ela não te obriga a nada. Essa é a parte também bem engraçada. A faculdade não te obriga a nada. Ninguém vai pegar na sua mão e falar, vamos aqui estudar. Você pode ir, não ir, você pode desistir. Acredite, ninguém liga. Ninguém liga. Acredite, ninguém liga. Certo? Mas, assim, se você quer um conselho, assim, quer uma opinião é, um pouco mais direta, psicologia é um grande mercado, tá, gente? Assim, grande, grande mercado. Grande, grande mercado mesmo. Eu também não sinto. Olha só, Mari, olha só aqui. Olha só que coisa legal. Eu tô aqui conversando com vocês sobre faculdade, sobre vestibular, sobre etc, etc, etc. Eu tô dando dou mentorias, faço aulas, estudo, tô fazendo economia e eu ainda não descobri o que é que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Você não tem, gente, olha só, você não tem que saber as coisas agora. Às vezes você tem que esperar o tempo. Espere, paciência. Às vezes você só tem que ganhar tempo. Só isso. Só isso. Você não tem que responder essa pergunta hoje. Quantos anos você tem? A maioria aqui deve ter entre o quê? 16 e 19, né? A maioria deve ter essa idade. 18. Você está com 18 anos, você quer decidir o que você vai fazer pelo resto da sua vida? Dê tempo ao tempo. Se esforce, estude, fique assim, seja paciente, espere o tempo agir. Você vai encontrar alguma coisa. Você vai encontrar alguma coisa. Você não tá, você vai. Certo? Tudo bem? Vamos lá, gente. Assim, acho que esse é o máximo de coisas que eu tenho para fazer. Nia, agora é você. Caraca, eu tava só esperando. Professor, como eu posso render melhor nos estudos? Sinto dificuldade em render nos estudos desde o começo do ano, me deixando bem atrasado em várias matérias. Vi em média 3 a 4 assuntos por matérias. Outras estão mais adiantadas, outras nem comecei. Isso acaba afetando o meu psicológico e a criação de organização atrás de organização. Com isso, sinto culpa por estar atrasada e me desanimando. Perfeito. Gente, quem é que tá em alguma situação parecida com a Dani aí? Marca a mensagem dela aí. Eu. Só, então, é uma pergunta que serve para muitas pessoas, né? É uma pergunta que serve para muitas. É. Choro estudo. Ultimamente eu só chorando mesmo. Tá? Então, assim, todo mundo tá. Todo mundo vai acabar usufruindo dessa pergunta. Professor, quantos pontos você fez em matemática na edição que foi aprovado, caso tenha passado pelo Enem? Cara, eu acho que a minha nota foi 800, um pouquinho. Eu não fui muito bem, não, cara. Eu fiz a prova bem mal feita. Eu tava no meio do burnout. Não tive muita paciência, não, tá? Tipo, assim, foram períodos bem conturbados. Mas eu tava num burnout imenso, cara. Eu fiz a prova muito mal feita. Eu acho que ainda fiz, sei lá, eu não fiz tantas questões, não. Principalmente porque as mais difíceis eu fiz e marquei errado, né, pra minha nota não baixar. Mas acho que eu fiz 800 e pouco, né, na nota, tá? Foi muito difícil, não. E a minha média, cara, ficou acho que 720. Mas deu pra passar de boa. Deu pra passar de boa. Em economia.
Esse ano eu pensei em fazer de novo, cara, mas ainda bem que eu não coloquei. Tinha tanta coisa, tem tanta coisa acontecendo. Enfim, vamos lá, né? Vou responder a pergunta da Nia, tá? Não vou olhar mais as mensagens, não me distrai com o que aconteceu aqui. Como render melhor? Vamos lá, hein? Gente, papel e caneta na mão aí, vamos fazer o checklist, hein? Papel e caneta na mão, vamos fazer um checklist aí. Nia, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que observar. O seu sono, como ele é? Como ele é, certo? Vamos lá. Eu vou pegar aqui um papel. Vou fazer uma analogia aqui com as canetas que a minha namorada usa para poder pintar os Bob Goods dela. Tá? Olha só. Vai servir para mim agora. Ó, vou fazer uma analogia aqui com vocês, tá? Como é que é o sono de vocês? Meu Deus. Tá, cheguei a abrir. Ó, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, certo? Tá vendo esse desenho aqui, ó? Isso daqui, gente, imagina que tá. Imagina que isso daqui é o sono, tá? Vamos lá. Essa, essa parte em azul, essa parte aqui em azul, é as informações que entram, que você absorve ao longo do dia, certo? Eles têm uma forma linear, tá? Você vê essas informações. Durante, durante o nosso dia, existem informações que têm essa corzinha em azul, existem informações que têm essa corzinha em vermelho, certo? Existem esses dois tipos de informações. Existem informações que a gente capta e a gente fixa elas através de importância, certo? Vamos lá entender isso. A gente vê, vou dar um exemplo. Por que a gente a gente não decora todas as placas dos carros que a gente vê? Por que a gente não sabe decorado todas as datas de aniversário que a gente já foi, que a gente já ouviu falar, a gente não sabe todas as notícias, enfim. Por quê? Porque a gente não retém todas as informações. Lembrar, olha só, escrevam isso e anotem. Lembrar, pensar, custa caro. Lembrar das coisas custa caro energeticamente ao cérebro. Muito caro, muito caro. Certo? Então, a gente quer sempre lembrar das coisas que a gente julga como sendo importantes. Então, de todas essas informações aqui que vocês estão vendo, a gente julga importantes como sendo as vermelhas. Certo? A gente julga importantes como sendo as vermelhas. Se você, se você estuda muito tempo durante o dia, a sua parte azul, toda essa esfera aqui é o que você vê. O que você lembra, talvez seja isso daqui. Certo? Se você não dorme, essa bolinha ela tende a cada vez menos, cada vez mais diminuir. Então ela vai ficando cada vez menor. Então imagina que isso aqui é você não dormindo direito, é você não descansando direito. Por que dormir é importante? Porque eu acabei de falar que lembrar das coisas custa caro energeticamente. A nossa fonte, nosso meio de recuperação de energia mais eficiente que existe é o sono, é dormir. Se você, assim, quem diz que você tem que acordar cedo, você tem que dormir pouco para você estudar muito, para você conseguir passar, tá querendo que você fique mais um ano no cursinho, quer fazer você comprar mais um ano do cursinho dele, pode ter certeza. Você dormir pouco faz com que essa bolinha aqui diminua. Essas informações importantes, as informações que a gente fixa, sejam cada vez menos fixadas. Porque durante o nosso sono, a gente separa o que é importante e o que não é. Então, imagine que, vou até fazer esse desenho. Imagine que durante o dia, você tem vários pontinhos assim, ó. Ó, tá vendo? Vocês têm vários pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos são informações que a gente julga serem importantes. São informações que a gente julga serem importantes. Essas partes em vermelho são coisas que acontecem no dia. Uma fofoca que a gente acaba sabendo. Uma tragédia que a gente vê, uma notícia muito boa, um conteúdo muito importante, uma coisa. Enfim, isso daqui são memórias que a gente fixa
Como essas memórias são separadas? Essas memórias, elas são separadas através de carimbos. Carimbos. Imagina que isso aqui é um carimbo. Qual o carimbo que você faz? Emoção, gente. Emoção. Quando você vê uma fofoca, você fica assim, ó, caraca, uma fofoca, meu Deus, que coisa, que babado, entendeu? Você dá importância, você fica animado. Você associa essa memória a uma percepção sua, a um sentimento, a um estado de espírito quando você viu aquilo. Se você não dorme, quando a gente não dorme, tudo que a gente vê, as coisas que a gente vê, a gente associa a sensações negativas. Negativas. A gente fica muito mais fácil de ser irritado, nós não conseguimos controlar as nossas emoções de forma correta, a gente sente muito sono, o nosso foco diminui muito. Então, você vê essas informações que são importantes e não consegue carimbar elas, você não consegue marcar elas como sendo para dar a devida importância, porque a sua percepção daquela informação está alterada devido à falta de sono, certo? Essa aqui é a melhor coisa. Quando você não dorme, essas bolinhas, essas ideias que foram marcadas, elas não são separadas, elas não são fixadas, porque o nosso cérebro julga elas como não sendo importantes, certo? Porque quando ele vai fazer o balanço energético, ele pensa o que é que vale a pena lembrar, o que é que não vale a pena. Ora, eu ouvi que uma informação ruim, eu já estou cansado. Quando eu vejo uma coisa ruim, me deixa ansioso, eu fico nervoso, meu corpo, assim, a minha cabeça fica muito cheia, gasta muita energia, eu fico pensando muita coisa. Então é mais fácil eu simplesmente não associar isso aqui, ou não fixar esse conteúdo, para não ter gasto energético. É assim que funciona, tá? O que acontece? Quando a gente fala de rendimento, principalmente nos estudos, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Cuidar do seu corpo. Cuidar do seu corpo. Para que o seu corpo tenha energia, ele esteja apto para que você veja as informações, para que você se sinta bem com isso, para que você consiga carimbar essas informações e você consiga lembrar delas, certo? A chave do rendimento é isso. Para você conseguir lembrar o conteúdo, você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa estar bem para você conseguir lembrar, você precisa estar bem, você não pode estar ansioso, não pode. Você tem que estar bem para isso. E você tem que associar essa informação a sentimentos positivos. Você tem que dar importância ao que você está vendo. A matemática, a hipotenusa do triângulo retângulo, ela pode ser um negócio muito chato que eu nunca vou usar na vida. Você pode pensar isso, ou você pode pensar, nossa, eu vou aprender isso, porque se eu aprender isso, eu vou conseguir passar. E aí eu estou aprendendo um conteúdo novo, vai me deixar mais perto, a minha nota vai aumentar, eu vou conseguir estar um pouco mais perto da minha aprovação. Você associa isso a sentimentos positivos. Parece um pouco melhor, não é, aos ouvidos? Então, render mais, ter um rendimento melhor, é você dar um significado ao que você está fazendo, como sendo uma coisa boa. Se você estuda e passa todos os dias pensando que você é um merda, que você é um lixo, que você não consegue fazer nada, que você é um inútil, acredite, você vai realmente acreditar nisso. Você vai realmente se convencer disso. Quando chegar na hora da prova, você vai ver o conteúdo lá da hipotenusa, o que é que você vai lembrar? Meu Deus, é uma questão de hipotenusa, eu nunca vou usar essa porra aqui pra minha vida. Então não tem por que eu lembrar. Assim, eu não vou conseguir resolver, porque na hora que eu fui estudar, o que foi que eu pensei? Isso aqui é inútil, nunca vou usar na minha vida. Então, rendimento, gente, é uma junção de percepção, sensação e manutenção energética. Vocês precisam ter energia para estudar. Precisa ter energia para estudar. Senão o conteúdo não vai ficar retido. E não adianta estudar se não lembrar. Certo? Não dá. Então, assim, tente diminuir um pouco a quantidade de matérias para que você melhore a qualidade dessa fixação. Certo? Tente diminuir um pouco a quantidade de matérias. Veja no máximo 3, certo? No máximo 3, não passe disso. E aí, faça uma organização, igual eu falei no começo, para que a sua quantidade de horas esteja no limiar do seu foco. Se você estudar cansado demais, exausto demais, ansioso demais, ansiosa demais, você não vai conseguir lembrar. É muito mais difícil, certo?
No caso, temos que enganar nosso cérebro com informações que aqui não é enganar, não é nem enganar, certo? Não é nem enganar. Mas você tem que separar aquelas informações, você tem que interpretar elas de uma forma diferente. Certo? Você tem que interpretar elas de uma forma diferente. É isso que quer dizer, certo? Pô, não é um caso de extrema importância, você tem que dar aquilo de caso de vida ou morte. Mas você tem que associar aquilo com alguma coisa que seja positiva. Então você olha ali, pô, tem o Zetão, cara, esse conteúdo aqui é muito importante porque sempre cai. Então eu vou prestar atenção nele, vou fazer uma associação com ele, vou fazer várias coisas, né? Então, assim, é bem bom, bem bom, bem bom. Gente, vocês querem, assim, para vocês conseguirem dormir melhor, faça uma higiene do sono, certo? Pesquise higiene do sono, tem muitos vídeos voltados a isso. Pesquise higiene do sono, façam isso. Certo? Façam isso, por favor. Respondi a pergunta? Yeah. Respondi. Como faz isso se o rotina não permite? Como assim não permite? Não entendi. Por que não permitiria? Gente, quem mais aqui? Deixa eu ver quem tá aqui na. Ó, Milena, acho que eu não respondi a pergunta, do Contra, Kit Kat, Harris Slingsing, o Jam Galaxy. Jam Galaxy. Treinar pode ajudar? Pode. Muito, na verdade. Treinar ajuda muito. Chega em casa muito tarde, tem que acordar muito cedo. Então aproveita o tempo que você não tem, que você tem no cursinho, por exemplo. Entendeu? Não, gente, o sono não é negociável. Não se negocia sono. Não se negocia sono. Repitam, não se negocia sono. Você não vai deixar de dormir para estudar. Não seja idiota. Não deixe de dormir para estudar. Certo? Não se negocia sono. Não se negocia sono. 7 horas já é o suficiente? Se você, para quem estuda muito, não. 8 horas, gente. 8 horas. Mantenha 8 horas como um basal, certo? Mas assim, você dorme muito tarde como? Sim, muito tarde quanto muito tarde? Esqueci a minha pergunta. Kit Kat. Só que provavelmente o seu sono está desregulado, né? E aí, Victor, boa noite. Provavelmente seu sono está desregulado. Ó, eu durmo 23 e acordo às 6, 5 ou 6. É pouco tempo mesmo. É pouco tempo mesmo. Você teria que acordar, tipo, você teria que dormir entre 9 e 10. Não tem como, tipo assim, não tem como você dormir mais cedo de forma nenhuma. Você pode investir em dormir meio-dia, tá? Dormir à tarde, tipo, tirar algum cochilo na cabine da biblioteca. Eu apoio bastante essa iniciativa. Não, é sério. Eu tô falando sério, não tô brincando. Tô falando sério. Isso ajuda mesmo. Isso ajuda mesmo. Você tirar, tipo, 40 minutos de sono na biblioteca aquele meio-dia depois do almoço é muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Ajuda muito. Ajuda muito, 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 muito. Isso é cientificamente comprovado, tá? Não tô bostejando nada aqui, não. É cientificamente comprovado. Sim, cochilo vale. É 40 minutos, tá? Não pode ser muito mais do que isso, não. Não pode ser muito mais do que isso. Certo? Assim, se você. É porque você vai dormir muito tarde, né? Se você conseguir dormir 1 hora, pode dar certo também, entendeu? Porque você realmente está dormindo um pouco. Então vale. Mas não muito mais do que isso, tá? Tipo, não vou tirar um cochilo de 2 horas, não, pelo amor de Deus. Tipo, certo? Tire assim, o cochilo é muito importante, mas calma lá também. 40 minutos, entre 40 e 50 minutos, por favor. Entre 30 e 50 minutos, vai.
Tá ótimo. 150 minutos. Ó, quem mais aí? Cadê? Hein? Cadê as perguntas, gente? Vamos lá. Quem era agora? Agora, sim, acho que todo mundo. A de vocês, que era prioridades. Vou ter que sair. Boa noite, Nier. Vai lá. Já são 8 horas mesmo. Domingão aí tá pegando. Como organizar o cronograma? Essa parte aí é complicada. Como saber priorizar? Essa parte é complicada. Essa parte é bem complicada. Assim, vai. Se você, para não te dar alguma informação que seja meio interpretada, seja, que vai ser meio interpretada, é melhor que a gente converse, tipo, no privado para poder saber o que é que isso acontece. Porque para saber o que é prioridade, você vai ter que me contar, ficar muito bem como é que é a sua rotina, como é que é o seu desempenho, o desenvolvimento dessas coisas. Tipo assim, realmente tem que ser uma coisa bem específica. Não é exagero, mas, assim, organizado a trabalho no ponto de vista do que é que você precisa. Eu não queria porque pensei, não ia estar me explorando, não. Do nada, como assim do nada? Você vem aqui toda aula. Logo. Aliás, gente, pronto, eu acho que assim, eu acho que já deu 1 hora de aula, né? 1 hora respondendo essas perguntas. Alguém tem mais alguma grande pergunta a ser feita? Alguma grande pergunta a ser feita? Vamos lá, hein? Façam aí. Vai, Kit. Eu tinha mais uma, mas esqueci. Você que mandou todo mundo anotar, não anotou, né? Engraçado. Então, queria ajuda com procrastinação, como diminuir? Eu reconheço que me distraio com muita facilidade e que meu sono é todo desbalanceado. Mas queria algo para me ajudar com isso, porque tá ficando crítico a ponto de ficar preocupado com os estudos e negligenciar a minha saúde. Que chega a ser ironia para alguém que quer, quer cuidar da saúde alheia. Engraçado, né? Ó, vamos lá. Os... primeira coisa, é que a procrastinação está muito relacionada com o sono, né? Eu vou considerar o sono como já tendo sido debatido, e aí eu não vou colocar, mas o principal fator é o sono, tá? Um dos principais fatores é o sono, certo? Ele desregula realmente muita coisa. Mas fatores que não são, que são extremamente relevantes. O uso do telefone, o uso do telefone. Quando você for estudar, quando você for estudar, coloca o telefone, sei lá, num cofre, ou esconde ele, coloca ele no outro cômodo. E aí, mas eu preciso do telefone para estudar. Eu preciso dele para poder estudar, não. Eu, eu sugiro que você desative todas as notificações, que você tire os aplicativos, assim, mude, sabe uma coisa que eu deixo longe, eu realmente trago com qualquer coisa. Então, nossa, então isso aí entra em fatores um pouco mais específicos, né? Isso entra em fatores um pouco mais específicos. Tenta diminuir o seu tempo, o seu bloco de estudos. Se você não estudar com pausas, a sua atenção ela vai decair, e você não vai conseguir manusear isso. Se você consegue se concentrar durante 20 minutos, estude 20 minutos e dê uma pausa de 3, sei lá, 2 minutos, entendeu? Faça uma pequena pausa para você respirar bem fundo e pensar no que você acabou de ver. Faça esse tipo de coisa. Realmente ajuda muito. Realmente ajuda demais. Então, tente ver, cronometrar quanto tempo a sua atenção ela consegue durar naquilo, para que quando esse tempo
bater, quando você tiver cumprido esse tempo, você fizer uma pequena pausa. Ah, Guilherme, nessa pausa eu vou fazer o quê? Vá beber uma água, não mexa no telefone, não se exponha a informações demais. Dê uma alongada, uma espreguiçada, tal, levante, depois você volta, certo? Depois você volta, para dar um pequeno reset. Se a sua atenção, a gente fica prestando atenção em muitas coisas, também por um fator de organização. Se você não sabe o que estudar, como estudar, por onde estudar, você vai ficar pensando demais. Nossa, como é que era aqui que eu tinha que ver? Era aula de não sei quem. Ah, nossa, mas aí você vai procurar e ver uma aula de, que era para ser biologia, você olha física. Cara, eu não estudei nada de física. Peraí, que eu vou ver física. Aí foge tudo. Você não consegue se organizar em nada. Então, fatores principais: telefone, organização, estudar em pausas, certo? Você precisa dar pausas. Você precisa ter pausas, certo? Estudar em questão de pausas. E a outra é em relação aos materiais que você. Pomodoro. 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 Então, você precisa manusear o seu estudo, certo? Você precisa manusear o seu estudo para que você saiba quanto tempo você consegue render relacionado a foco constante. Se é 25 minutos, se é 40, se é 50. Estude até os 50. Guilherme, mas os 50 não dá para fazer tudo. Não importa, dê uma pausa e você continua depois. Você não vai perder nada. Não vai perder nada. Pode ter certeza, não vai. Ah, Guilherme, mas eu só consigo me concentrar 10 minutos. Estude 10 minutos, pause 1 minuto, respire fundo e tal. Depois volte e faça mais 10. Certo? Depois pare e faça mais 10. Guilherme, mas assim vai demorar muito. Mas você garante que esse tempo, esses 10 minutos, eles vão ser de uma qualidade muito maior. Muito maior mesmo. Certo? E depois você vai aumentando o tempo. Gradativamente você vai aumentando o tempo. Certo? Mas esses são, se você faz isso, já melhora muito. O problema em si é a organização, o sono, assim, se você está deixando o telefone longe e ainda está com problemas de atenção, o sono pode ser o fator principal disso. O sono deve estar uma merda, uma grande merda, com todo respeito, certo? Com todo respeito. Milena, rotina, rede social é muito prejudicial, cara. Muito prejudicial mesmo, muito, muito. Eu não uso o Instagram faz um ano e não está perdendo nada. Só alguns memes. Eu só entro pra ver memes assim. Opa. Para de prestar atenção na aula para ficar nessa voz. Pois é. E aí, gente, mais perguntas? Mais perguntas? Ou tudo tranquilo? Eu vou fazer o sinal, hein? Eu vou fazer o sinal, tá ficando tarde. Vou fazer o sinal. Cadê do contra? Opa, peraí, cadê? Do contra, tá aí. Essa parada de fazer, por exemplo, sei lá, ir na academia por X dias, vai fazer com que entre na rotina e fique na constância real? Cara, depende. Vai dormir, Vic, vai dormir, certo? Vai dormir. Boa noite, tá? Boa noite. Fica bem e tal, descansa bastante. É sempre muito bom ter aqui. Então, vai lá, boa noite. Fica bem. Tchau, tchau. Cara, do contra. Sim e não. Depende de como você coloca. É tudo que, assim, a gente mede as coisas a partir da questão de esforço. Por exemplo, para ir para a faculdade, antes eu tinha que pegar um metrô, eu tinha que andar, tipo, 10 minutos até o ponto do metrô, a estação do metrô. Aí no metrô pegava um lotado pra cacete, chegava 40 minutos atrasado e tinha que andar mais uns, sei lá, 10 minutos, 10 minutos não, vai, uns 5 minutos até a faculdade.
Então, eu gastava, no geral, eu sair de casa às 7h30, a minha aula começa às 8h. Eu saía de casa às 7h30, chegava na faculdade, tipo, 8h30, certo? Então, assim, era bem merda, porque eu gastava, era muito estressante, cara. Você tinha que ir no metrô espremidaço, muito, muito ruim, era desconfortável, você não, assim, tinha que andar muito para chegar até lá, tipo, era uns 800 metros, 900 metros, e, cara, você tinha acabado de acordar, você tem que andar isso todo dia, e na volta você tem que andar isso 1h da tarde, com o sol rachando no seu corpo. Então, assim, para mim era muito exaustivo, assim, pensar em fazer essa rotina, certo? Pensar em fazer essa rotina. Então é muito mais simples que você consiga realizar uma atividade, ir para academia com a academia do seu lado, lá da sua casa, do que você ir tendo que andar 20, 30 minutos até lá. É bem mais tranquilo. Então, se você passar, tipo, 10 dias fazendo isso, vai garantir que você consiga ir para academia, você manter esse hábito? Depende, cara. Depende. Esse seu esforço que você está fazendo, ele entra na sua logística, na sua rotina, ou você tem que parar tudo para poder fazer? Ou se você vai para o cursinho, a academia é do lado do cursinho, você consegue ir para lá rapidão, treinar, tomar um banho e tal, voltar. Isso não vai atrapalhar tanto, não vai te fazer perder tanta energia. Não, você não tem que quebrar tanta cabeça para poder organizar isso. A chance desse hábito se preservar é muito maior. Por que o telefone é tão viciante, cara? Porque não gasta energia você pegar o telefone e abrir ele. Você não tem nem que desbloquear o telefone, tem reconhecimento facial, ele tira ele na hora. Então, é muito simples. Por que que TikTok, o Instagram, eles são tão viciantes, cara? Porque é tão viciante de ficar, é tão prazeroso ver aquilo. Porque você não tem dificuldade, cara. São informações muito rápidas, normalmente o conteúdo é muito direto, você só lê, você não tem nem que lembrar daquilo, porque é tão fácil o entendimento que a informação ela entra e sai muito rápido. Então, quando a gente trata de criar uma rotina, criar um hábito, esse hábito ele tem que ter um propósito. Ele tem que ter um motivo, uma motivação, certo? Ele tem que ter uma motivação para aquilo acontecer. Então, se você pega é, um, um, um hábito, por exemplo, na academia, você quer treinar, faça isso para que fique o mais intuitivo dentro da sua rotina possível. Não escolha uma academia que fica a 1 hora de distância da sua casa. Não escolha, assim, seja simples, entendeu? Faça o simples primeiro. Faça o mais simples. Se você quer treinar e gosta de treinar em casa, treine em casa. Se você, por exemplo, eu passei muito tempo, cara, os últimos 4 anos não, mas os últimos 3 anos, eu fui constantemente à academia. Eu era realmente muito viciado em treinar. Tipo, eu já fui muito, muito bitolado com isso. Muito bitolado com isso mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Tipo, a ponto de ter sofrer com desmorfia corporal, os caras, entendeu? Tipo, eu tinha, sei lá, 8% de gordura e me achava gordo. Então, eu sofri muito com isso. E hoje em dia eu não tenho mais, assim, não tenho mais nenhum tesão em ir pra academia. Eu não sinto nenhuma vontade de ir pra academia. Então eu gosto de treinar em casa, cara. Comprei os elásticos e tal, vou treinar em casa. Por quê? Porque faz parte pra mim, é muito melhor pra minha logística, pra minha rotina, para as coisas que eu penso. Então, por isso que correr, cara, é tão bom, né? Você consegue simplesmente correr. Consegue só botar um tênis e sair correndo. Então é bem mais simples a logística. Por isso que deve estar tão em alta assim. Então, é, depende, cara. Depende de como esse esforço é empregado para você implementar esse novo hábito. Se ele custar muita energia e o retorno dele não for tão recompensador, provavelmente esse hábito não vai se manter. Provavelmente esse hábito não vai se manter. É tipo beber, cara. Beber, fumar, usar drogas, essas coisas. Às vezes você é tão acessível beber ou fumar, sendo quem bebe, sendo quem fuma, é tão acessível aquilo ali que você não tem que gastar energia, você não tem que comprar, você não tem que. Entendeu? Nada. Então depende, cara. Depende. É tudo uma questão de o quão inserido no seu ambiente aquilo tá. Certo? Tudo certo até aqui, tudo bom. Consegui lembrar responder certinho? Ou vago? Mas a academia realmente funciona, tá? A academia realmente funciona. Assim, fazer exercício físico é muito bom. No geral, tá? Não necessariamente academia. Mas fazer exercícios físicos é muito bom. Muito bom mesmo. Certo? Eu acho que é isso, né, gente? Tá ficando tarde, tá? Vocês devem estar cansados. Eu estou cansado também. Estou aqui desde as 6, né? E eu também tá aqui. Então, ó, do contra.